Seguinte, pessoal. Então, ah, bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. A gente vai dar continuidade hoje na nossa disciplina, né? Então, a gente podemos pensar que a gente tem 4 eixos dentro da disciplina. A gente temos o eixo de eletromagnetismo, que trabalhamos até a última avaliação. Temos o eixo de corrente alternada, que estamos começando agora. Depois tem o eixo de potência em corrente alternada. E lá no final a parte de instalações elétricas. Eu gosto sempre de separar bem esses eixos, porque embora eles tenham ligações, né, tipo, são características um pouco diferentes que acabam tendo dentro da nossa disciplina. Destaco aqui algumas informações importantes. Talvez a primeira delas que vocês devem estar um pouco se perguntando é com relação às avaliações, a avaliação 1. Eu ainda não corrigi a avaliação 1, ainda não comecei a fazer esse processo de correção. Pretendo fazer na segunda-feira. Então, semana que vem vocês já terão a nota de vocês, com certeza. Tá? Eu estava com alguns problemas aqui por causa de outras turmas que eu tenho e tal. Eu não consegui corrigir na quarta-feira. Em geral, eu já queria ter corrigido na quarta-feira, tá? Mas aí na segunda-feira eu vou sentar, vou pegar todas as avaliações ali, vou tá corrigindo e já vou tentar tá subindo no swap a nota. Então o feedback vai ser no swap, tá, pessoal? Já vai ser cadastrado lá a nota de vocês. Também é importante destacar que caso vocês queiram ver a correção de vocês, caso vocês queiram ver o que erraram, o que acertaram e tudo mais, né? Nos horários de atendimento, vocês podem vir, eu posso projetar ali a prova de vocês, a gente pode discutir sobre cada um dos erros, acertos e tudo mais, assim como eu já fazia isso no presencial, né? Eu costumava deixar sempre o pessoal procurar num horário de atendimento, algum horário opcional, né? Caso não consigam nos horários de atendimento, me digam, professor, tal dia eu tenho como mostrar minha prova, a gente combina um horário, manda um e-mail ali dizendo, a gente combina e aí vocês conseguem ver, ok? Importante também destacar, pessoal, que como são 4 temáticas, assim, por exemplo, né, por mais que essa parte de corrente alternada ela seja ainda da primeira etapa, caso aquele aluno que em algumas das etapas, por exemplo, vocês foram muito mal em eletromagnetismo, mas vão ir bem em corrente alternada, tem uma acima da média em corrente alternada, mas fazendo lá os pesos não tem a aprovação na etapa com os 2 eixos, né? Bom, aí a reavaliação ou processo de recuperação de nota vai acontecer somente naquilo que vocês não obtiveram o êxito, não tiveram o aproveitamento, tá? Eu sempre deixo claro, isso eu também já fazia no presencial, já estava fazendo no presencial. Mesma coisa valia para dependência. Pode falar. Travado? Tá, só um pouquinho. Tá, deixa eu... Para os demais, tá? É que às vezes, deixa eu só aumentar o volume do meu microfone aqui. Está aqui. Obrigado por ter avisado. Deixa eu ver aqui. Me escutam, me escutam, me escutam. Ok? Beleza. Deve ter dado uma trancadinha na conexão, tá? Mas obrigado por avisar. Eu não falei novamente, né, pessoal? Mas sempre que der algum problema, eu cair e tudo mais, sabem como é que é a conexão, né? Às vezes pode acontecer, então estamos sujeitos, né? Um pouquinho de paciência, mas vamos em frente. Bom, então o que eu falava era isso, tá, pessoal? Acho que quando eu apresentei lá, eu não cheguei, acho que passei tanta informação que acabou que eu não passei essa informação para vocês, né? Eu até falei que tinha meio que 4 eixos a disciplina, mas com relação a avaliações, recuperações, e também mesmo aquele aluno que ficar em dependência e tudo mais, no presencial eu já tinha adotado isso, em que ele recupera os eixos, os conteúdos que não logrou êxito, tá? Então, aquela pessoa que, por um acaso, não conseguiu acompanhar até o momento e que está com dificuldade devido a tempo ou o que for, né, ainda está em tempo aí de tentar recuperar e tudo mais, tá? Tranquilo? Sempre lembrando, qualquer coisa, qualquer dúvida, pode ser por mensagem ali no Moodle ou no e-mail. Costumo responder rápido ali e tudo mais. É uma forma em que fica registrado as nossas conversas e tudo mais, né? Então, importante
que vocês. No Moodle, no Gmail de vocês, aí, nessa condicional, tem ali o Hangouts, que é como se fosse um chat também do Google. Não sei se alguns de vocês já usaram, né? Ele antigamente era um pouco mais usado, mas se quiserem também deixar alguma mensagem, qualquer coisa, no sentido de não ter que estar escrevendo e-mail, porque às vezes a gente fica naquela, tem que escrever e-mail, tem que estar dando oi, tchau, tem que ser... Se vocês quiserem uma mensagem rapidinha ali, professor, estou com tal coisa, ou até pedir um atendimento, se está com o e-mail aberto, quiser mandar por ali, a DM está aberta ali, então vocês podem falar. Então, o Hangouts ali do Google, eu acabo utilizando bastante para comunicar com alguns outros professores também. É uma ferramenta que fica um pouco mais formal também, e acaba a gente, podem perguntar, tipo, a questão de WhatsApp, por mais que seja uma ferramenta muito que a gente utiliza muito, mas ela é uma ferramenta de cunho de uso pessoal e acaba que aí fica tudo misturado, né? E eu particularmente prefiro ter um local onde eu tenho as informações do trabalho organizado ali, o que eu respondi, o que eu não respondi, e que não misture assim com as coisas do dia a dia. Então, eventualmente, por isso que eu acabo não nem fornecendo e nem estimulando a utilização desse meio de comunicação dentro da disciplina. É melhor para mim, melhor para vocês. Ok? Bom, pessoal, ficou alguma dúvida? Acho que fica registrado aí no vídeo, o pessoal também quer ver depois. A gente vai dar continuidade então na nossa disciplina, tá? Essa parte da disciplina que a gente vai trabalhar agora é fundamentos de corrente alternada, extremamente importante, pessoal. Assim, não que não seja todos os outros conteúdos e tudo mais, né? Mas dentro da parte de eletricidade, esse fundamento de corrente alternada aqui é o primeiro passo que vocês trilham aí para depois estudar o comportamento de motores, para que vocês já estudaram um pouco de eletromagnetismo, porque eletromagnetismo é a origem. É onde que surge e é onde que a gente tem então esses conceitos e começa a aplicar. Depois vem os fundamentos para que depois vocês possam utilizar lá nas disciplinas de máquinas, motores, transformadores, instalações elétricas, nas disciplinas de acionamentos, na parte de automação. Então todos os conteúdos, tudo aquilo que permeia a parte de eletricidade, ela é oriunda então dos fundamentos de corrente alternada e da corrente alternada, tá? Então, só para a gente contextualizar, né, a história da eletricidade teve início há muito tempo, né, então a gente já estudamos isso na parte de eletromagnetismo. Né. Entretanto, os sistemas de potência, faltou um acentinho ali, para geração, transmissão e distribuição de energia, iniciaram um pouco mais de um século, a partir de 1882. Tá? Então, a eletricidade, os conceitos é muito antigo, mas o conceito de geração, transmissão, a gente conseguir ter energia, conseguir ter na nossa residência é algo que é bem mais recente, se a gente for pensar, né, com o sistema de corrente contínua, então a partir de 1982, com o sistema de corrente contínua, CC, desenvolvido por Thomas Alva Edison, e a partir de 1880, o sistema em corrente alternada, desenvolvido por George Westinghouse e o Nikola Tesla. Westinghouse. Mas na verdade aqui, né, quem grande, como vou dizer, o conhecido é a batalha e tudo mais que se tinha entre Nikola Tesla e Thomas Edison. Na verdade, existia um filme bem antigo, né, que é Guerra das Correntes, e teria uma nova versão, 2020, 2018, 2019, que tratava basicamente sobre essa questão da guerra das correntes, então a briga entre o Thomas Edison e o Nikola Tesla, né? Então, sobre as descobertas, quem que tinha começado primeiro, qual que era mais vantajoso, e basicamente eles brigaram na época para demonstrar qual que era mais eficiente. O filme de 2018, 2009 teve problemas fora de questão técnica, outros tipos de problemas, e acabou não sendo lançado, então, né? Mas me parece que tem um filme bem antigo que trata sobre essa questão entre os dois. Hoje em dia é muito comum, né, a gente falar, né, tipo, existe uma pessoal da Electra e tudo mais, geralmente tem a fanbase do Tesla e tem a fanbase do Edison, né, com relação ao, a questão das correntes. Eu particularmente acho que o Edison tinha uma visão muito mais empreendedora nessa questão, enquanto que o Tesla era muito mais um físico que tinha uma visão diferente também quanto à relação ao Edison.
Tá? Bom, então os fundamentos, então a origem do nosso sistema elétrico de potência, ele surge então a partir de 1880 em diante. Okay? Então, qual o motivo da gente utilizar a corrente alternada? Né? Por que na nossa residência chega a corrente alternada, né, pessoal? Então, a gente pode destacar alguns fatores que fazem com que na nossa residência. Então, é mais simples a gente gerar em corrente alternada. Tá? Então, é bem mais simples e mais econômico para que a gente possa gerar em corrente alternada. Nós vimos que para a gente produzir e ter uma geração em corrente alternada, bastava a gente, lá em eletromagnetismo, quando a gente movimentava um ímã próximo a quando a gente movimentava um ímã próximo a uma bobina, a gente percebe que o quê? Tem uma tensão induzida. Então, esse tipo de movimento facilitava, então, o funcionamento e assim o processo de geração de corrente alternada. A transformação de corrente alternada em corrente contínua, a gente chama um processo de retificação, é também muito simples e de baixo custo. Então, o que é um processo de retificação? Vocês pensem o carregador de vocês, um carregador de celular, né? O carregador de celular de vocês conectam ele na tomada direto em corrente alternada. Então, vocês ligam ali no 220, né? Mas na saída dele, naquela estrutura do carregador que vai direto no celular de vocês, que pode ser do tipo C, que é esse novo padrão de conexão, ou micro USB, ou mesmo do iPhone, os padrões que tem de conexão, no aparelho não entra 220 volts, né, pessoal? Existe nesse meio do caminho um processo, uma transformação em corrente alternada em corrente contínua. Esse processo a gente chama de retificação. Então tem um circuito retificador. Aquela caixinha, essa caixinha aqui, que tem no carregador, essa caixinha aqui, ela é o quê? Ela é, obviamente que ela é um circuito retificador. Então ela faz esse processo. E isso é de baixo custo. Então essa transformação de corrente alternada em corrente contínua, ela é algo que acontece e tem um baixo custo. Tá? Máquinas elétricas alimentadas em corrente alternada costumam ser mais baratas e necessitam de menos manutenções que máquinas CC. Então, por exemplo, motorzinho qualquer dispositivo aí que tem algum motor, ele é um motor de corrente alternada, ele é mais barato, então ele se torna mais atraente para a utilização. Então isso acaba facilitando então essa questão das máquinas, né? Então vocês podem pensar, por mais que hoje em dia exista dispositivos eletrônicos que nos auxiliam a controlar a velocidade e tudo mais, mas o princípio da máquina geralmente ela vai trabalhar em corrente alternada. Tensões e corrente alternadas podem ter seus níveis facilmente alterados através de quem? Transformadores. Nós falamos sobre isso quando trabalhamos na questão de mútua indução, né? Então que através do número de espiras ali das bobinas, a gente consegue fazer então com que a nossa corrente ou a nossa, por exemplo, nossa tensão, no caso, falando, né, a nossa tensão consiga variar níveis de tensão. Por exemplo, vamos pensar assim, que na casa de vocês chegam 220 volts, né, mas no processo até chegar na residência de vocês, essa corrente elétrica, que na verdade a corrente elétrica, ela passa por vários níveis e esses níveis ela acontece dentro dos transformadores. Então, por exemplo, vamos dizer assim, se lá no gerador, lá na usina de Itaipu, o gerador, quando ele gera a energia devido ao passa-água, então vamos pensar assim, passa-água, a água produz movimento. Ela movimenta o quê? Um ímã gigante. Vamos pensar inicialmente que é um ímã gigante. Tem um ímã gigante, de fato é um ímã gigante, é um eletroímã gigante. Esse eletroímã gigante induz uma tensão muito alta, que no gerador, por exemplo, Itaipu é 18,7 kV, então é 18.700 volts. Esses 18.700 volts, por mais que possa parecer um valor muito alto, ele ainda é elevado a valores mais altos para chegar na residência de vocês. Então, por exemplo, assim, quando o gerador lá ele produz aquela tensão elevada em 18.000 volts, só que para chegar na residência de vocês tem um longo caminho. Aí a gente vê aquelas linhas de transmissões, que vocês já devem ter visto, né? Depois, quando a gente trabalhar em instalações, eu acabo mostrando mais ainda. Aquelas linhas de transmissão gigante que a gente enxerga geralmente beira de rodovia e tudo mais. Ali a gente tem níveis de tensão na casa de 500.000 volts, 750.000 volts.
E aí, conforme essa tensão ela vai chegando próximo da residência de vocês, ela chega nas cidades. E geralmente dentro das cidades ela é 22.000 volts. Então, antes do transformador que chega na rua de vocês, provavelmente aquele transformador grande que tem na rua, no bairro, a tensão ela vai ser em 13.800 volts ou 22.300, dependendo da forma como é feita as ligações. Mas sim, Arthur, são valores de tensão consideravelmente altos. Essa elevação e baixar e levantar o nível de tensão, ela é feita exclusivamente pelo transformador. E baseado no quê? No fenômeno da mútua indução, que nós vimos na parte de eletromagnetismo. Isso é barato de fazer. Então, isso também é mais um motivo com que a gente tenha um nível de tensão considerável e que a gente consiga ficar controlando, subindo e descendo essa tensão. Tá? Então, talvez esse seja o principal fator responsável pelo domínio de CA, tá? Pois graças ao transformador consegue-se obter tensões da ordem de milhares de volts necessários à transmissão de energia, bem como tensões reduzidas adequadas à alimentação de pequenos aparelhos, né? Pega um simples transformadorzinho, né? Então na aula passada eu mostrei para vocês um transformador de grande porte, mas pode ter um transformadorzinho na residência da gente em que reduz um autotransformador que a gente diz, né? Que reduz de 220 para 110 volts. Então é um pequeno transformador e ele faz isso. Assim como eu tenho um transformador, vocês devem ter visto alguns vídeos se não viram eu recomendo. Os vídeos do Aviões e Música. É um canal no YouTube muito grande, né? E ele trata sobre essa questão de aviação. Né? E acho que tem alguns vídeos que mostram um avião enorme, um dos maiores aviões que pousou no aeroporto de São Paulo. Parece que foi no aeroporto de São Paulo que ele pousou, não lembro qual deles. Foi Viracopos, acho que foi Viracopos. E esse avião ele veio para o Antonov, é o nome do avião, né? E ele veio para fazer um transporte. E, na verdade, o transporte que ele estava, a última vez que ele esteve no Brasil, ele fez o transporte de um transformador. Um único transformador. Ele transportou do Brasil, da ABB do Brasil, que é uma empresa que desenvolve e tudo mais, pro Chile. Eu não lembro, assim, pessoal, quantas toneladas, mas é algo absurdo em termos de toneladas um transformador. E era um simples transformador. Um simples modo de falar, né, no caso, né? Mas era um transformador, né? Ou seja, então o transformador ele tem essa versatilidade. Óbvio que ele tem estrutura hoje em dia de monitoramento e tudo mais, né? Um transformador, por exemplo, na usina de Itaipu, um transformador de uma das fases, então pensar que o sistema é trifásico, ele deve ter na casa aí de 10 a 15 metros de altura, né? Então, se a gente se formos parar para pensar, é algo considerável, né? Então, o transformador ele se torna esse dispositivo que tem essa facilidade, então acaba auxiliando muito nesse processo de corrente alternada. Ok? Bom, então, uma tensão ou corrente alternada, então ela é dita alternada, quando varia a intensidade ou quando muda periodicamente a polaridade. Então ela alterna, ora num sentido, ora no outro. Embora aqui a gente vá dar muita ênfase para a tensão e corrente alternada, que é essa terceira, senoidal, que é a que a gente utiliza no nosso dia no ambiente, principalmente pensando no técnico eletromecânica, na questão de instalações, de motores, de dispositivos. Existem diversos tipos de tensões e correntes alternadas de diversas formas de onda. Mas por que a gente foca na corrente alternada senoidal? Porque essa daqui é a que vem do nosso gerador. Nosso gerador, o gerador de corrente alternada, ele produz esse formato de tensão alternada. Entretanto, esse formato aqui, esses dois formatos, eles também são alternados. Por quê? Porque eles alternam e se repetem. Tá? Tanto uma onda quadrada, quanto uma onda triangular. Por exemplo, nos exercícios que nós trabalhamos lá
em eletromagnetismo, quando a gente fazia a representação da tensão, quando eu tinha um ímã se afastando e quando eu tinha um ímã se aproximando, o comportamento dos gráficos de vocês era algo assim, era algo semelhante desse tipo. Era uma das primeiras formas da gente perceber uma tensão alternada, daquela forma como se apresentava ali. Ok? Bom, importante destacar aqui também que a onda senoidal tem destacado a importância. Por quê? Porque ela é largamente utilizada no sistema de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. E motivo da utilização é a facilidade de geração, conforme a gente já viu. Então, a gente acaba focando mais nessa daqui. Então, aqui é só um exemplo do nosso foco principal, então, né? Que aqui a gente tem um sistema de geração. Isso aqui é uma pequena central hidráulica, né? Então, onde que a gente tem a estrutura do gerador e a estrutura que faz o movimento. Então, sempre lembrando, né, pessoal, que não existe. Isso a gente já tinha até falado no presencial, mas é importante destacar, né, aqueles conceitos de energia de geração infinita, de deixar um ímã próximo de uma lâmpada e ela acender, né? Então todo o sistema de geração, né, ele precisa sempre do quê? Nós vimos lá que eu preciso sempre movimento, eu preciso taxa de variação, a gente precisava sempre de taxa de variação menos delta φ sobre delta T. Sempre precisávamos do que? Variação. Ok? Isso é muito importante destacar, pessoal. O que é essa variação? Variação ou movimento. Então, eu preciso de um movimento que é produzido num gerador. Ou pela água, ou é produzido pelo vento, ou é produzido por vapor. Então, eu sempre tenho um processo inicial onde que eu vou estar transformando a minha energia mecânica em energia elétrica. O único processo em que eu não tenho um movimento associado é a geração fotovoltaica, que aí é devido ao aquecimento da placa solar, em que acaba estimulando os elétrons a um processo que acontece internamente na placa, ok? Mas eu sempre vou precisar, então, para produzir essa minha tensão alternada, de um movimento associado ou de uma força mecânica, tá? No Brasil, se vocês pararem agora para deve até reparar, a gente está se comentando muito a questão de racionamento e a questão da energia que está com dificuldade e tudo mais. E por que está acontecendo? Na verdade, isso está acontecendo pelo fato de que a nossa maior parte da nossa matriz de geração de energia elétrica ela é hídrica, né? E bom, hídrico está associado aos rios, os rios a gente tem a questão da água, né? E consequentemente, então a gente acaba tendo que se tem escassez de chuva, a gente acaba que não ter então os reservatórios e a capacidade de geração. Então, nos últimos anos, a gente neste ano especificamente, principalmente devido à queda na questão da chuva na bacia da região sudeste, né? Que é onde tem diversas usinas. Então, os nossos níveis de geração eles estão um pouco comprometidos. E aí, o que acontece? Né? Aí, a ANEEL ela acaba tendo que recorrer às usinas térmicas. Né? Então, a gente acaba tendo que queimar o carvão, ou depende qual tem que acionar quase todos os tipos de térmicas. Só que a térmica ela é mais cara. Além de você ter toda a questão de poluição e todos esses fatores, que também é importante sempre deixar destacado, né? Mas ela é mais cara. Para ela funcionar em si, né, o sistema de funcionamento dela, ele é mais complexo e ele tem um custo maior. Esse custo, então, hoje em dia, ele é passado, né, aos clientes, né, que somos nós, né, os clientes cativos, né, ela é repassada, né, através desse sistemas tarifários de bandeira, né, então, que a gente vê aí bandeira amarela, bandeira verde, bandeira tem dois tipos de bandeira, tem dois patamares agora de vermelha e tudo mais. Né? Isso é uma forma de repassar no curto prazo essa oscilação. Tá?
Mas sempre lembrando, a gente precisa ter algo que produza força mecânica. E a nossa matriz energética no Brasil ela é predominantemente hidráulica, né? Porque ela é sim a mais barata, né? Hoje em dia está entrando muito a questão da geração fotovoltaica e tudo mais. Entretanto, né, qual é o grande problema da geração fotovoltaica? É que a gente sofre na questão da estabilidade, né, devido a ela só funcionar ao longo de um período do dia. Então a gente ainda vai sempre depender dessas fontes que elas conseguem me fornecer e ter a disponibilidade 24 horas por dia. Esse dispositivo aqui é o dispositivo que, se a gente estivesse na bancada lá, eu estaria apontando para ele, né? É um geradorzinho de função em que ele é capaz, o gerador de função, ele é capaz de produzir, ali tem uma forminha de onda, ele é capaz de produzir todas essas formas de ondas aqui. Essas formas de onda, mas para que eu quero? Isso aqui ele produz um valor de tensão bem baixinho, mas dependendo do circuito eletrônico ou da forma como eu esteja trabalhando ou qual aplicação, eu posso precisar sinais alternados de qualquer uma dessas formas. E esse dispositivo, como que ele produz isso? Eletronicamente, ele tem a capacidade de produzir, principalmente que ele trabalha em baixo nível de tensão, né? Então, isso aqui não vai ser, eu vou comprar um gerador de função para ligar na minha casa. Não. Isso aqui é eletrônico, ele está ligado à energia e ele, basicamente, ele vai pegar o sinal lá alternado que ele tem, alimenta o circuito e ele tem a capacidade, então, de produzir esses níveis de tensão. Mas o nosso foco vai acabar se recaindo muito sobre a questão da corrente alternada senoidal. Okay? Isso aqui geralmente é utilizado então em pequena escala. Bom, então relembrando, né, pessoal, pela lei de Faraday, nós temos o seguinte, que toda vez em que eu movimentar um ímã próximo a toda vez em que eu movimentar um ímã próximo a uma bobina, se eu movimentar, eu tenho corrente induzida pela lei de Faraday. Esqueci de colocar aqui, mas é justo colocar Faraday barra Lenz. Aqui tem uma outra forma de representar também, em que se eu desloco um condutor em um campo magnético, se eu deslocar um condutor a uma determinada velocidade, por isso que está mostrando nos dedos aqui, eu tenho um campo, eu tenho uma tensão e eu tenho uma velocidade. Se a minha velocidade que eu estiver movimentando, a minha velocidade, no caso aqui que está apontando, neste caso aqui está apontando para, só um pouquinho aqui. Se a minha velocidade, que nesse caso aqui está apontando para cá, e o meu campo está apontando para cá, embora eu não tenha conseguido fazer, se eles estão a 90 graus, significa que eu estou num ponto de tensão máxima. Então eu consigo ter uma tensão máxima envolvida. Por isso que eu coloco e acabo utilizando a representação. Ok? Bom, mas então vamos imaginar um gerador mais elementar que a gente pudesse ter. Então é uma espira quadrada, eu tenho uma espira quadrada aqui, então eu tenho essa espira quadrada aqui, tá? Ela vai estar rotacionando, então ela está movimentando, neste caso aqui ela está rotacionando no sentido anti-horário, e ela está no meio de um ímã. Então eu tenho um campo magnético e eu tenho algo se movimentando nele. Tá? Isso aqui é o gerador elementar mais básico, mais simples que a gente possa imaginar. Tá? Bom, importante destacar que isso aqui, ó, por exemplo, aqui a gente vê que as linhas elas estão do norte para o sul, né? Então as linhas elas estão vindo do norte. Deixa eu só pegar minha canetinha aqui. Então, as linhas elas estão aqui, ó, tracejadinhas do norte para o sul, né? Se essa espira ela está girando nesse sentido assim, ó, então ela está girando nesse sentido assim, então quer dizer que nesse ponto aqui ela vai estar, por mais que ela vai girar, ela vai estar com uma velocidade nesse sentido. Então é como se eu tivesse o seguinte: eu tenho o campo para cá e a minha velocidade, meu campo está para cá e a minha velocidade está para cá. Tá? Ou seja, elas não estão a 90 graus. Na verdade, se o B tivesse para o lado sentido, elas estariam até a 0 graus. Nesse caso, elas estão a 180 graus. Tá? Neste ponto aqui, a minha tensão induzida seria zero. Por que eu digo isso, pessoal? Porque isso aqui movimenta. E esse movimento é o que vai me produzir a minha tensão alternada senoidal. Eu vou estar mostrando para vocês aqui um geradorzinho elementar. Tá? Esse geradorzinho elementar aqui, ele está... Deixa eu só dar um pouquinho de zoom.
Tá? Um experimento bem simples, aonde que basicamente está sendo produzido esse movimento. Tá? Então, se pararmos para analisar, eu não sei se isso aqui, só vou pausar quando ele exatamente estiver. Ó, neste ponto aqui, ó, reparem que pegando na borda da minha espira aqui, ó, pegando nessa região aqui na bordinha da espira, nessa, se eu tenho uma ferramenta de desenho aqui, tem, trancar tudo não. Então, nessa região aqui, ó, então nessa região aqui, ó, nessa região, ó, se eu pegar nessa bordinha apontando o sentido de movimento, o que acontece? Eu, obrigatoriamente, eu vou estar no mesmo sentido. Ó. Então, ela está movimentando, então ela vai estar no mesmo sentido, ela está no mesmo sentido do meu campo. Se ela está no mesmo sentido, ó, a minha tensão alternada está em zero. Só ver aqui. Ó, bom, então, ó, vocês podem ver que quando a chega nesse ponto aqui, é zero. Quando ela estiver de lado, assim, ó, ela chegou no máximo. Ó. Reparem aqui, ó, que tem um sinal senoidal. Isso aqui é como se fosse o sentido da minha tensão induzida ou da minha corrente induzida se eu tiver alguma carga ligada. Então, ó, hora num sentido. Então, tensão máxima, tensão mínima, tensão máxima, tensão mínima e assim sucessivamente. Então, essa função aqui que a gente diz, essa equação aqui a gente chama de, isso aqui é uma função matemática, senoidal. É o seno. Então, o seno de alguma coisa. Tá? Então, a função matemática lá que vocês devem ter visto, né? Então, o seno, a função, a equação senoidal, poderia ser cossenoidal, né? teria algumas questões com relação a... Né? Então, é a função senoidal. Então, eu consigo descrever esse movimento, então, de girar, então esse movimento de rotação aqui, eu consigo descrever ele de uma forma senoidal. Tá? Então aqui a gente tem o gerador. A seta preta é a velocidade. A seta preta... Pode falar, pode falar. Isso, isso, exatamente, exatamente, exatamente. Isso aqui. Com relação ao slide aqui, ó. Isso aqui mesmo. Então sempre pensa o seguinte, ó. Uh, que, a, que a velocidade, nesse caso aqui, ó, que a nossa velocidade, ó, vamos parar aqui, ó, tá no zero, né? Por quê? Porque a velocidade e o campo é o azul, né? Então, o campo e a velocidade eles estão formando um ângulo ou de 0 ou de 180. Se eles estão formando esse ângulo de 0 a 180, então quer dizer o quê? Significa que a minha tensão induzida naquele ponto é zero. E a gente for olhar ali a bolinha azul, ó, de fato é isso que está acontecendo. Tá? Quando ela está aqui, ó, quando eu chego nesse ponto aqui, eu estou no ponto de máximo. Por quê? Porque a minha velocidade está apontando para a esquerda e o meu campo está para baixo. Então, o ângulo formado, se a gente for parar para pensar, tem um ângulo formado de 90 graus. Quando eu tenho ângulo de 90, eu estou no pico da minha senoide. Tá? Eu vou disponibilizar para vocês o link desse, até para vocês pararem depois de estar analisando. Aqui eu consigo até mudar a velocidade, ó, e acontece o quê? Se eu mudo a velocidade, olha o que acontece com essa senoide aqui. Ó. Primeiro que a velocidade influencia no valor que ela vai atingir no pico dela. Né? E além disso, o número de vezes. Isso está associado a um conceito que vocês já viram em física, que é o movimento harmônico simples, né? O MHS. Então, que vocês estudavam lá frequência, ciclo, estudavam muitas outras coisas, né, que vocês estudam lá na física, né? Mas a ideia aqui acontece, a gente tem uma frequência que isso acontece, a gente tem
um número de ciclos, a gente tem o período. Para nós isso aqui é muito importante porque essa variação aqui influencia no funcionamento do meu circuito. Para vocês terem uma ideia, na rede elétrica nossa, na residência, é 60 Hz. O que significa 60 Hz? Quer dizer que na casa de vocês, vamos parar aqui. Ó. Eu parei aqui, né? Então está perto desse ponto aqui. Se eu sair daqui, ela vai fazer esse caminho e vai chegar aqui. Tá? 60 Hz quer dizer que isso aqui acontece 60 vezes em um segundo. Então o gerador na residência de vocês, ele vai ter que ter a capacidade de produzir essas 60 ondas. Então, em um segundo. Então o gerador ele é algo que ele não pode ficar fornecendo. Então ele tem que ser algo muito preciso. A nossa frequência é 60 Hz. Então a tensão que chega na nossa residência tem que ter essa característica. Então o gerador lá na usina, ele tem que girar numa velocidade específica. Não é numa velocidade assim, o Daniel quer que ele gire lá tal velocidade, hoje vamos deixar ele mais lento, hoje vamos deixar ele mais rápido. Até tem alguns controles que se faz devido à variação de velocidade e tudo mais, mas não pode ser isso. Por quê? Porque pensando em aplicação no sistema elétrico, a gente precisa de tensão alternada 60 Hz. Tá? E a velocidade com que a máquina muda isso aqui, obviamente, que está associado à repetição. Também tem o fator dos polos, né, pessoal? Esse ímã aqui é um ímã que tem um polo norte e um polo sul, tá? Mas eu poderia ter vários outros ímãs, então eu poderia ter vários polos a máquina. E aí, então, uma máquina de vários polos, ela não precisa girar tão rápido. Por quê? Porque ela tem a capacidade de produzir uma corrente alternada. Bom, tem um outro aqui, que eu também depois vou estar colocando para vocês. Um outro simulador. Aqui. Só fazer um testezinho aqui. Tá. Aqui basicamente também, ó, mostrando a ideia, só que ele também aqui eu consigo. Ó. Deixa eu ver aqui. Então, ó, o movimento, então o movimento dessa espira faz com que ora eu tenha a tensão induzida em um sentido, ora eu tenho no outro. Aqui ainda eu consigo mostrar o seguinte, ó, se eu vario o campo, ó, se eu variar o campo, muda a minha velocidade e ali eu tenho campo zero. Ó. Então, ó, essas variáveis, todas elas acabam influenciando. Ó. Mas o movimento de girar uma espira, esse aqui é bem legal porque tem vários ângulos em que a gente eu posso mudar o tamanho da espira. Então, aqui ó, eu posso ver ó, que se eu mudo a área da espira, então a área vai acabar influenciando. Tá? Então, se eu diminuo a espira, vocês podem ver que o valor do pico da tensão aqui, ó, e aqui eu tenho a minha tensão alternada. Ok? Tá? Aqui, basicamente, é o ângulo de giro do meu dispositivo. Então, ó, quando eu estou no 360 graus, ó, então eu estou na minha região de 360 graus, eu tenho tensão igual a zero. Quando eu estou próximo dos 90 aqui, ó, se eu colocar, acho que deve dar para colocar aqui 90. Não, não dá. Ele é fixo. Mas, ó, passei um pouquinho, ó, ele estava próximo do pico. Tá? Então, ou seja, o movimento circular, aí a gente consegue descrever ele através de uma senoide. Eu vou deixar para vocês depois os links desses sites aqui para vocês também interagirem com eles e tudo mais, podem facilitar no estudo. Tá? Estarei deixando no mudo. Então, é sempre importante pensar o seguinte, ó. Vamos pensar nessa barrinha vermelha aqui, né? Então, por exemplo, nesse primeiro caso aqui, vou fazer só em
em verde aqui. Ó, a velocidade está nesse sentido, né? Porque ele está girando. Então pega nesse ponto, por mais que ele vai girar e vai cair, né? Porque ele vai fazer, não está andando linearmente, né? Mas nesse ponto é nesse sentido, é no mesmo sentido do campo. Por isso que a tensão é zero aqui, ó. Tensão é zero, ok? Quando ele está nesse ponto aqui, ó, ele vai estar para baixo. Eu escolho umas cores também que não dá para dar uma nota. Ok, pessoal, desculpa aí. Tá? Agora aqui, ó, qual é o ângulo que eu tenho? Ó? Eu tenho um ângulo entre o campo, que eu vou colocar... Deixa eu ver qual a cor que eu vou pegar aqui. É o roxo, isso aqui ajuda o roxo. Tá, roxo. Ficou ruim, mas tá bom. Tá, ó. Opa, botei no sentido contrário. Aqui. Aqui. Aqui é do norte pro sul, pessoal. Então, ó. Nesse ponto aqui, eu tenho qual o ângulo formado entre as linhas? Da do norte para o sul, então elas estão vindo do norte para o sul, mas a velocidade nesse ponto é para baixo. O ângulo que eu tenho, 90 graus. Então, ó, estou nesse ponto aqui. Ok? E assim sucessivamente, ó, a gente vai fazendo, ó, nesse ponto aqui, ó, eu tenho o meu campo tá para cá, só que a minha velocidade ela tá para lá. Então eu tenho um ângulo de 180 graus. Ângulo de 180. Na real, né, pessoal, vamos pensar o seguinte: seno de 180 é zero, seno de 91, seno de zero é zero. Então é por isso, porque a função senoidal, ela vai ter a função seno lá, de função do tempo, vai ser alguma coisa, que é o pico, vezes um seno de x. Vamos deixar assim por enquanto, tá? Seno de x. Então, é uma função seno. Então, a seno de 90 é máximo, vai ser alfa, que vai ser o valor de máximo, que é o valor de pico. Ah, o seno de 180. Seno de 180 é zero. Então, alfa vezes zero é zero. Tá? Então, esse movimento aqui. A mesma coisa acaba acontecendo aqui. Ó. Eu tenho que a minha velocidade está para cima. Tá? Então, a minha velocidade está para cima. E o meu campo está para cá. Ok? Se vocês analisarem, ó, o que acontece? Ó? Nesse ponto aqui, quando minha velocidade está para cima, então a minha velocidade está para cima e meu campo está para cá, olha em que ponto a gente está aqui. Ó. A gente está no semiciclo negativo, a gente diz. Quando eu analiso aqui, ó, quando eu estava nesse ponto aqui, ó, vocês podem ver, o campo está no mesmo sentido, né? Mas a velocidade mudou. A velocidade aqui, eu estou no semiciclo positivo, a velocidade, se eu pensar nesse ponto, ela está para baixo. Quando a velocidade muda aqui, a velocidade está para cima, inverte. Tá? Por quê? Porque é aquela questão lá do lens, né? Da aproximação e do afastamento. Então, por isso que quando vocês faziam lá, de aproximavam do ímã do solenoide e afastavam do solenoide, ela invertia o sentido. E aqui acontece a mesma coisa. E vale depois para todos os pontos até chegar no zero. Isso aqui que a gente tem, ó, é uma volta completa. Isso aqui é muito importante destacar, pessoal. Ó, o ciclo da senoide, então esse ciclo, ele vai de 0 até 360, tá? Então, uma volta completa, a volta completa que a gente viu ali, ela vai de 0 até 360. Isso é muito importante, porque é daí que sai, então, o nosso sinal alternado senoidal. Aqui uma outra representação dos pontos, né? Então, conforme ele vai subindo, então aqui é o ponto em que eu tenho a máxima no ponto 4, né? Vamos analisar o ponto 4, né? Então, eu tenho
Só deixa eu botar a cor certa, que nem estava usando antes. Então, no ponto 4, vamos pegar no ponto 4. Imagina que ela está girando no ponto 4. Eu tenho essa velocidade aqui, né? Nesse sentido. E o campo para baixo. O que acontece? Esse ângulo entre o campo e o que é máximo, né? 90 graus. Então, sendo de 90, que é o máximo, né? Por exemplo, aqui no 2, essa velocidade ela não vai estar nesse sentido para cá, né? Essa velocidade, por quê? Porque ela vai sempre, alguma coisa da matemática lá que vocês vão lembrar, tangenciar, né? Tangente, né? Ela vai tangenciar no ponto. Se ela vai tangenciar, ela seria algo nesse sentido aqui. O meu campo segue para cá. Esse aqui é incrível, né? Aqui. Só que, ao invés de ser que nem aqui assim para cá, não é. Por quê? Porque ele vai tangenciar naquele ponto. Se ele vai estar tangenciando naquele ponto, então a gente pode dizer que ele estaria tá assim. Ou seja, esse ângulo aqui, que eu até vou colocar em vermelho, esse ângulo aqui, ó, ele diminuiu, ó. Óbvio que eu fiz aqui meio improvisado, né? Enquanto que aqui era o ângulo máximo. Até que ele vai chegar nesse ponto aqui, nesse ponto aqui, tá? E esse ponto eu vou ter o quê? O ângulo para baixo, tá? E eu vou ter para baixo também a tangente, né? E automaticamente o ângulo é zero. Esse ângulo é o que me dita quanto de tensão que eu vou ter associado ao meu movimento. Ok? Bom, aqui também, então, mostrando para vocês, né, uma outra forma de representar. Sempre legal de pensar assim, ó, uma senoide, ó, 0, 90 o máximo, 180, 270, 360. Tempo para uma rotação, 360 graus. Então, esse é o tempo para uma rotação lá do nosso gerador. Quando ele fez uma rotação completa, ele vai, então, completar o ciclo. Então, automaticamente. Só que lembre-se sempre que eu falei, né? Isso aqui é um ciclo. Numa frequência, a frequência ela conta quantos ciclos desses. Então, pensem que na nossa rede elétrica a gente tem 60 ciclos desses em um segundo. Se o nosso gerador tiver dois polos, ele tem que rotacionar a 3.600 RPM para que a gente consiga ter essa velocidade. Os geradores acabam que eles têm mais polos para poder rotacionar numa velocidade um pouco menor. Então, ao invés de ter dois polos aqui, eles teriam 4, 8, 92 polos, como no caso de um gerador de Itaipu. Porque aquele lá é imenso, né? Se ele girasse a 3.600 com o tamanho daquela obra, ele já não existia mais, né? Então tem que ter esse equilíbrio com relação. Ok? Bom, alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Ficou alguma? Tá. Vamos dizer. Nesse slide que está aparecendo agora? Ah, tá. Verdade. Ah, isso a Karina destacou. Na verdade, as setinhas, elas estão dizendo que ela está girando para a esquerda. E eu, na hora que eu fui representar, eu representei para o outro lado, né? Então aqui, eu acabei representando para esse lado aqui, né? Acabei colocando para cá. Na real, o certo seria eu ter dito que era pro outro lado. É que eu nem vi, na verdade, eu nem reparei essa seta. Porque no final das contas, tanto faz o lado que gira, entendeu? O lado que ele vai acabar girando não.
que o que importa para nós é esse ângulo aqui, tá? Mas de fato, a Karina destacou um ponto, que eu acabei dizendo que a velocidade estava para cá, só que está girando para cá, tá? Mas a gente, vamos esquecer que ela está girando para lá, ou considerem aqui, muito obrigado, Karina, que essa setinha aqui que eu coloquei para cá, porque eu acabei indo no modo automático ali, então, que ao invés de estar para lá, ela está para cá, ó, tá? Ok? E a mesma coisa que acontece do outro lado, porque no final a tensão ela acaba é só a origem inicial dela, porque a tensão em si ela vai acabar sendo a mesma o mesmo valor produzido senoidalmente. Tanto que as máquinas em si, essa questão do sentido de giro, elas influenciam para algumas questões de sincronismo, tá? Que a gente vai ver mais adiante. Tá? Então, seria aqui os 90 graus, tá? Aqui eu teria a minha velocidade. Aqui, ok? Aqui está o meu. Aqui também está o meu. Ah, mas é isso aí mesmo, Karina. Karina destacou muito bem que eu tinha setinha dizendo o sentido de giro e eu simplesmente saí dizendo que ela estava girando para o outro lado. Mas aqui o objetivo mesmo mostrar aqui para vocês é que esse ângulo ele vai diminuindo até que ele chega num ponto em que ele é zero, e se ele é zero, eu estou nesses pontos 1, 7 e 1, e que ele se repete consequentemente. Ok? Obrigado. Bom, mais alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Então vamos em frente. Bom, fonte de tensão alternada, senoidal, né? Os circuitos de corrente alternada são alimentados por fonte senoidal, então a gente viu a origem, né, da tensão alternada senoidal. Só que, bom, a gente entendeu que o princípio vem lá do eletromagnetismo, uma rotação do gerador, ele vai me produzir uma tensão alternada. Então, o símbolo que a gente utiliza, acaba utilizando para uma tensão alternada senoidal, é esse que está aqui. Então, vocês lá em corrente contínua geralmente é utilizado dessa forma assim, né? Então, tá? Então, tinha o positivo aqui e o negativo, tá? Enquanto que aqui na tensão alternada senoidal, por mais que aqui tenha essa representação do positivo e negativo, a gente acaba não utilizando ela pelo seguinte ponto. Primeiro que isso aqui alterna. Então, a gente nunca chama em tensão alternada, isso é uma coisa que eu peço para vocês sempre terem atenção, é o seguinte: não existe positivo e negativo em tensão alternada. O que existe é fase e neutro. Tá? Então, se a gente for pensar no circuito monofásico, ele vai ter um fio fase e um fio neutro. Tá? Nunca utilizem esse termo. E a simbologia, ela é basicamente o que de uma fonte? Uma bolinha, então, aqui, tá? E um sinal alternado, uma senoidezinha dentro. Lá em corrente contínua, tem gente que, dependendo às vezes do livro, ou até o professor e tudo mais, acaba trabalhando com a bolinha também, só que um mais e um menos dentro. Tá? Então também dá para se trabalhar dessa forma. E aqui em alternada, né? Então a gente vai fazer a bolinha e vai fazer uma senoide interna dentro, e era isso. Tá? Isso é a fonte alternada senoidal, como a gente vai representar ela no circuito. Reparem que toda vez em que a gente ligar uma fonte de tensão alternada num circuito, ele vai ter uma corrente, essa corrente vai circular nessa carga, essa corrente também é alternada. Então, se eu tenho um circuito de corrente alternada, eu tenho uma tensão alternada. E tensão alternada produz corrente alternada. Ok? Só um momentinho. Agora a gente vai ver um pouquinho das características do circuito de corrente alternada. Só que eu quero mostrar para vocês um circuitinho aqui. Isso aqui é um espaço que a gente vai acabar utilizando aí ao longo da disciplina, tá? Então depois eu vou estar disponibilizar alguns vídeos referentes a, esse, a esse simulador. Então a gente vai acabar trabalhando com esse simulador aqui. Tá? Então esse aqui é um simuladorzinho.
Onde aqui vocês podem ver, ó, tem uma fonte de tensão alternada, tá? Que é igual a essa fonte de tensão alternada que eu mostrei, peraí, aqui, tá? Então, na simbologia utilizada em simuladores, ó, é simbologia, tem até o mais e menos ali que está mostrando que é instantaneamente, ok? Bom, aqui se a gente for analisar um pouquinho, eu já coloquei aqui para medir essa tensão da fonte, então ele vai estar medindo essa tensão da fonte em relação a um potencial terra aqui, ou em relação a uma referência. Então se eu coloco aqui, ó, vocês podem ver que ele fica variando ali, oscilando bastante. Aí eu consigo controlar o zoom, tá? Ó, reparem que eu coloquei uma frequência de 60 Hz. Então, ó, a gente quase que não percebe essa tensão alternada. Bom, eu posso controlar aqui o valor da frequência. Então, eu posso diminuir a frequência. Tá? Então, eu posso deixar, por exemplo, 10. E aí eu coloco aqui, ó, de uma forma mais... Eu consigo controlar aqui, agora ficou firmezinho, por mais que ele esteja oscilando ali. Então, eu tenho uma tensão alternada senoidal. E ainda tem mais um outro ponto que eu posso botar aqui, que eu queria só mostrar para vocês. Então, o seguinte, uma fonte, vou colocar para medir a corrente também, colocando um potencial aqui para medir corrente, tá? O que vai acontecer? Ó, claro que a corrente aqui, eu posso dar o pause. Bom, acho melhor eu tirar esse indutor, porque isso aqui é cena para os próximos capítulos. Só tirar o indutorzinho aqui. Faz de conta que a gente só tem resistor, tá? Que é o que a gente começa a venda inicial, tá? Então, ó, elas estão, a minha atenção e a minha corrente, claro que estão em escalas diferentes aqui, né? Então é importante sempre dizer isso, né? Ok? Mas, ó, vocês podem ver o que? O que está em verde é uma tensão alternada, tá? Isso é uma tensão 311 de pico, depois a gente vai ver o que é isso. Ela é uma tensão alternada. O que está em pontilhado azul aqui, ele é o que? Ele é a minha corrente, tá? Então a minha corrente, por mais que ela esteja numa escala diferente aqui, no caso, como por exemplo aqui, ó, o valor de pico dela aqui é 7,72. Aqui está 309, tá? Por quê? Porque tem uma questão das escalas que a gente está utilizando. Então, eu tenho que depois, eu não vou fazer aqui, mas aqui a gente consegue mudar esse valor dessa escala. Então, eu consigo deixar eles desalinhados aqui, por exemplo, o que for. Depois eu vou estar fazendo, a gente vai trabalhar 2 semanas, a gente vai acabar trabalhando bastante com essas simulações, tá? Então a gente vai acabar. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui, ó, é que uma tensão alternada, que é o que está em verde, produz uma corrente também alternada. Então não tem como ela produzir uma corrente contínua. Aqui a gente vai até dizer depois que elas estão em fase e tudo mais. Mas isso aqui, ó, uma fonte alternada, simbologia que a gente utiliza para fonte alternada, e fonte alternada produz corrente alternada. Ok? Voltando então. Características principais. Sobre o simulador, né, a gente vai trabalhar com esse simulador, vai ter atividades que vocês irão trabalhar com esse simulador. É o Multisim online, então se quiserem depois já podem fazer até o cadastro e tudo mais lá. Eu vou mostrar alguns circuitos, eu vou simular todos os exercícios que vocês fizerem, vocês conseguem simular nele e ver se a resolução dele está realizada de forma correta, tá? Só que primeiro a gente vai trabalhar com a parte dos conceitos aqui, depois a gente trabalha com circuitos, depois a gente vai para o simulador. Tranquilo? Bom, as principais características de um sinal alternado senoidal. Talvez algumas aqui vocês já vão ter visto e eu vou repetir só na questão de formalizar para que às vezes talvez tenha utilizado algumas variáveis um pouquinho diferentes, mas é o valor de pico. Valor de pico, na verdade, é o valor máximo, o valor máximo que a minha senoide atinge, então é o ponto máximo. Então é quando eu tenho seno de 90, seno de 91, ok?
Aqui VP não tem nada a ver com valor de pico, na verdade. Na verdade, o V é de tensão e o P que é de pico. O I é de pico, tá? Tem autores que usam M, né? Mas nós aqui vamos utilizar o P, tá? Isso aqui é o maior valor que a onda atinge. Ciclo de uma onda, as tensões são formas de ondas periódicas, isto é, repete-se em dados intervalos de tempo. Define como ciclo um conjunto de valores que se repete periodicamente. Então, aqui eu estou vendo 2 ciclos. Por quê? Porque começou a se repetir, terminou um ciclo. Se começa a se repetir, terminou um ciclo. Então, nesse caso aqui, eu tenho 2 ciclos. Bom, o período de uma onda alternada. O que é o período? É o tempo que ela leva para sair desse ponto aqui. Então, o tempo que ela leva para sair desse ponto aqui e chegar aqui. Isso aqui é o meu período. Tá? O tempo que ela leva para completar um ciclo. Então, o ciclo não é quando ela completa o caminho. Então, nesse caso aqui, a gente tem que ela levou 16,67 milissegundos. Essa senoide aqui que eu estou representando é uma senoide de 60 Hz. Então, uma senoide de 60 Hz ela leva 16 milissegundos para completar um ciclo. Que é aquela mesma que a gente está vendo lá no simulador. Aqui. Então, ou seja, o tempo que ela leva para fazer um ciclo completo aqui no caso, 16,67 milissegundos. Então, o período está relacionado ao tempo. A frequência é o número de ciclos que a onda completa em um segundo. Tá? Então, se o período ele conta o número de ciclos, então, ó, período é o tempo que a onda leva para completar um ciclo. Tá? Então, é importante destacar isso, ele relaciona o tempo. Na verdade, eu estou contando quantos ciclos. Quando eu calculo a frequência, eu calculo quantos ciclos eu tenho em um segundo. Tá? Então, a frequência de uma grandeza alternada é o número de ciclos que a onda completa em um segundo. Tá? Se o período contar, eu sei que uma frequência de 60 Hz ela tem 16,67 milissegundos de tempo. Então, esse é o tempo de uma frequência de 60 Hz. Né? Bom, em um segundo, quantas dessas ela faz? Dá para se fazer por regra de 3, na verdade. Né? Então, eu sei que a minha frequência ela vai estar relacionada ao número de ciclos que uma onda completa. Então, é quantas vezes isso aqui se repete em um segundo. Tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, se a frequência, então, é 1 sobre o período, então, basicamente, eu sei se eu dividir, se o tempo de uma é 16,67, então 1 sobre 16,67 vai me dar a minha frequência. Qual a unidade de frequência? Frequência, a gente utiliza a unidade em Hertz. Ok? Unidade de período. Período é tempo, né? Então, tempo é segundos. O que acontece é que Hertz é segundo na menos 1. Tá? Então, eu tenho, basicamente, aqui a frequência é igual a 1 sobre S. Tá? Se S vai para cima, então eu sei que é igual a S na menos 1, que eu posso chamar de Hertz. Okay? Então, a frequência em Hertz. Quando eu falar frequência de uma onda senoidal, eu estou me referindo a essa frequência, ou simplesmente frequência. Existe uma outra frequência que a gente chama frequência angular. Tá? Então, o que a gente sabe? A gente sabe que da lei de Faraday, que conforme as espiras se movimentam no interior de um campo magnético, induz no mesmo uma fêmea. O ângulo formado a cada instante de tempo entre o eixo da espira e um gerador e o campo é chamado de ângulo elétrico, representado pela letra grega θ. Então, o ângulo formado a cada instante de tempo entre o eixo da espira de um gerador e o campo magnético é esse ângulo aqui. Ó. Esse ângulo que a gente estava trabalhando aqui. Tá? Bom, esse ângulo, então, a gente pode representar por uma letra grega θ. A frequência angular, então, que a gente aqui então chama de frequência angular, tem a frequência angular, é a relação entre a variação do ângulo elétrico e o tempo decorrido. Tá? Então, é aquela variação daquele ângulo, que ele vai a taxa de variação daquele ângulo, que vocês viram que começava no máximo, e que depois ele ia caindo.
Então, essa taxa de variação em função do tempo. Isso é a frequência angular. Só que a gente sabe que em um ciclo, então, um ciclo, uma onda senoidal, ela percorre o quê? Uma volta completa é 360 graus. Ok? Concordam comigo, né? Que em um ciclo eu tenho 360 graus. Em 360 graus, se eu converter para radianos, eu sei que 1 π radiano é igual a 180. Então, eu sei que 360 graus é igual a 2 π. Tá? Então, em uma volta completa, se a gente for parar para pensar, a gente tinha inicialmente o seguinte, que o ômega era delta θ sobre o t. Em uma volta completa, a gente sabe que a gente tem o quê? 2π, né? Porque uma volta completa é 360 graus. Então, eu posso substituir isso aqui por isso aqui. Esse t, que antes inicialmente ali era minúsculo, é o tempo dessa taxa de variação. Só que se é uma volta completa, o que é uma volta completa? Uma volta completa, a gente sabe que é o tempo de ela fazer isso aqui. Tá? Se uma volta completa é o tempo de fazer isso aqui, o tempo de fazer um ciclo não é o período, então eu posso dizer que esse t aqui é o período. Bom, se eu sei que frequência é igual a 1 sobre o período, eu posso substituir nessa equação ali e eu vou ficar então, que no caso aqui eu tenho que ômega é igual a 2π sobre 1 sobre f. Esse f passa para lá, que automaticamente fica assim. E aí eu tenho que ômega é igual a 2πf, onde o ômega é a minha frequência, onde que o w, no caso aqui, né, que a gente está utilizando, né? Vou chamar de w até para facilitar, né? Porque essa aqui é uma letra grega, né? É igual a 2πf, tá? Onde que o f é a minha frequência em hertz, tá? E o w, no caso aqui, é uma frequência em radianos por segundo, tá? Então, a frequência angular ela acontece em radianos por segundo. Bom, a frequência angular de uma onda senoidal é diretamente proporcional à frequência da onda, tá? Devido à relação existente entre o período de uma tensão ou corrente alternada, o ângulo elétrico nos gráficos da tensão pode ser expresso tanto em segundos. Então, quando vocês fizerem uma senoide, vocês podem colocar ela tanto em segundo quanto em graus. Eu, particularmente, coloco ela sempre em graus, porque é mais fácil de ficar fazendo o cálculo dos segundos e, geralmente, se a frequência pode ser muito alta, esse valor é muito pequeno. Ok? Bom, expressão da onda senoidal na forma simplificada. Podemos dizer que uma função senoidal para a tensão ou corrente, ela pode ser expressa da seguinte forma. Obviamente, né, pessoal, que são coisas separadas, né? Tipo, o V de t é igual ao V de pico seno de ômega t. Tá? Seno de ômega t. E o I de t, se for um sinal de corrente, é igual ao I de pico seno de ômega t. Bom, isso aqui é a forma, então, como a gente tem o nosso sinal alternado senoidal. Atenção, o ângulo que está aqui dentro, ele é em radianos. Por quê? Porque a expressão senoidal é ômega t. Qual é a unidade do ômega? A gente sabe que é radianos por segundo. Unidade de tempo é segundos. Então, corta aqui. Então, toda vez que for fazer o seno desse ângulo, tomem cuidado, porque esse ângulo está em radianos.
Essa é a expressão da forma senoidal simplificada. Bom, aqui eu tenho um exemplo aonde que eu faço o seguinte. A expressão matemática de uma tensão alternada aplicada a um resistor é a seguinte. 31 seno de 12,566 T volts. Aí eu peço aqui a tensão de pico, a frequência angular e a frequência. Tá? Bom, vamos lá. Primeira coisa que pede no exercício, né? Tensão de pico. Então, VP. Basta a gente olhar, porque a gente sabe que a expressão é a seguinte. Ó. V de T é igual a V de pico, seno de ômega T. Bom, tá aqui, ó, direto. volts. Frequência angular. Frequência angular é o W. Pego direto aqui, ó. Tá aqui. Ó. Então, essas duas grandezas eu já vou pegar direto. 12,56 radianos por segundo. Bom, frequência. Qual é a relação que eu tenho? Ômega é igual a 2 πf. Ok? Bom, se eu tenho que é 12,56 é igual π, a gente usa 3,14, então vai ser 2 vezes 3,14 vezes f, então f vai ser igual a 2 Hz. Ok? Passei 2 vezes 3,14 dá 6,28, passa dividindo para cá, 12,56 divididos para 6,28, 2 Hz. Tranquilo? Bom, agora eu quero saber qual é a tensão em cada um dos instantes de tempo. Nesses instantes de tempo aqui. Tá? Quando t for igual a zero. Bom, então vamos pegar aqui na B. Então, quando t é igual a zero, como é que eu calculo? T é igual a zero. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou calcular o meu V de zero, função matemática, né? 31 seno de 12,56 vezes zero. Tá? Isso vai ser igual a 12,56 vezes zero vai ser zero. Então vai ser 31 vezes seno de zero. Seno de zero é zero. 31 vezes zero, zero. Então eu sei que nesse instante é zero. Tá? Bom, agora quando for 62 mil, então eu vou fazer quando for 62. Então T 62,5 milissegundos. Então, mili, né? Então isso aqui é igual a 62,5 vezes 10 na menos 3. Então, V. Não vou botar o milho ali só para não ficar muito poluído. Vai ser igual a 31 vezes seno de 12,566 vezes
62,5 vezes 10 dá menos 3. Isso vai ser igual a 31 vezes o seno de 12,566 vezes 62,5 ESP na menos 3. Vai ser igual a seno de 0,7853 7, 5. Preciso usar todos? Não, podemos usar 4 casas aqui. Tá? Bom, mas como é que eu faço? Pessoal, tem que tomar cuidado. Isso aqui está em radianos. Ok? Tem duas opções. Ou vocês passam a calculadora de vocês para radianos e façam seno daquilo ali em radianos. Ok? Ou converte para graus. Como que eu converto para graus? Eu sei que 1 pi radiano é quanto? 3,14, então 1 pi é igual a 180 graus. 0,7854 vai ser igual a x. Tá? Bom, aí é só fazer a multiplicação cruzada, né? Vai ser igual a x. Eu sei que vai ser igual x vai ser igual a 180 vezes 0,7854 sobre 3,14. Tá? Isso vai ser, então, 180 vezes 0,7854 dividido por 3,14. X vai ser igual, nesse caso, 45 graus. Tá? Pessoal, aqui, pensando agora, como a gente ainda não está calculando as correntes de neutro e tal, a gente pode trabalhar só com duas casas, tá? Poderia usar 0,79, não tem problema. Tá? Vamos seguir trabalhando com duas casas. Acho que fica mais coerente, fica melhor estar trabalhando. Vai dar pouquinha diferença ali na questão dos graus. Então, ficou x igual a 45,02 graus. Então, basicamente, eu teria que fazer o quê? Teria que fazer 31 vezes seno de 45. Mas qual que eu vou fazer? Bom, pessoal, se vocês querem mudar a calculadora de vocês para radiano, é só mudar para radianos e fazer em radianos, não tem problema nenhum. Seno de 45 é 0,707, né? Então, seno de 45 vezes 31, 21,92 volts. Ok? Bom, e assim sucessivamente. Vou fazer mais um aqui só. Então, o meu só vou montar, na verdade. Quando o meu T for igual a 123,85 milissegundos. Tá? O que vai acontecer quando o T for igual a 123,85 milissegundos? Vai ser a mesma coisa. Vou substituir o V de 123,85
12,85 é igual a 31 seno de 12,56 vezes 123,85 vezes 10 na menos 3, ok? E aí é desenvolver até a gente chegar no nosso valor. Sempre tomem cuidado para converter, tá? Bom, depois que eu tenho esses pontos, o que diz no exercício na letra C é representar graficamente a forma de onda da tensão senoidal. Vou voltar para os slides aqui. Então, aqui o valor de pico, né, que a gente já achou, 31. Os valores, depois, vocês podem tentar realizar para cada um desses pontos. Ó. Quando a gente utiliza aqui, no caso aqui, ó, do 123, essa multiplicação aqui, ela vai dar π meios, que isso aqui vai dar o valor de pico. Então, eu vou ficar assim, ó, 31 seno de 90, que é igual a 31 volts. Tá? Esses pontos eu já peguei específicos que dava nesses pontos. Tá? Então, atenção nos instantes. Ó. 0, 21,92, que é esse ponto aqui. 31, 21,92 novamente. 0, menos 21. E vocês podem ver aqui, ó, que isso aqui já é o traçado de uma senoidal para aqueles instantes de tempo. Ok? O valor instantâneo, a gente chama esses aqui tensão nos instantes de tempo como valor instantâneo. Ok? Exemplo 1, né, ainda na C, a tensão com os eixos das abscissas em graus e em radianos. Bom, aí é só botar em graus e em radianos, né? Converter de graus para radianos, representar a onda senoidal. Aqui tem a tabela completa, né, com os cálculos, depois se vocês quiserem ir conferindo, né? Tem o tempo, aí tem o ômega-t, né, quanto que isso aqui representa em radianos, convertendo para graus, quantos graus dá, seno disso, e 31 seno. Então, tá todos os valores. Eu sugiro vocês darem uma trabalhada para encontrar esses valores na calculadora aí, para depois, quando tiver os exercícios, não se apertar nesse sentido. Ok? Bom, pessoal, por hoje eu vou encerrar aqui, porque na próxima aula a gente vai começar a ver a questão de defasagem e tudo mais. Mas por enquanto eu vou deixar só nessa parte aqui da parte senoidal. Tá? Bom, na próxima aula ainda a gente continua trabalhando com a parte de grandezas e eu quero ver se praticamente a gente encerra essa parte das grandezas. Importante destacar também, pessoal, eu já vou disponibilizar algumas listas de exercícios e a atividade síncrona dessa semana ainda vai estar disponível hoje, até o final do dia, vai ser um formulário do Google Forms sobre essa questão que a gente trabalhou na aula de hoje. Tá? Ele é referente à parte assíncrona dessa aula. Ele vai estar disponível até o final, depois que eu terminar a aula da tarde, eu já vou estar disponibilizando então para vocês esse formulário aí que conta naquela parte da pontuação da atividade assíncrona e também na parte da frequência de vocês. Além disso, eu estarei disponibilizando listas de exercícios que tratam desse tema aí e do tema que a gente vai estar trabalhando já na próxima terça-feira. Ok? Ficou alguma dúvida, pessoal?